Começando com os símbolos mais básicos. O sinal de mais é universalmente reconhecido como o símbolo para a adição. O sinal de menos, que é essencialmente o oposto do sinal de mais, representa a subtração, mas também pode denotar números negativos. O sinal de multiplicação é usado para denotar a operação de multiplicar dois números e também pode ser representado como um ponto. O sinal de divisão significa divisão, o oposto da multiplicação. Às vezes pode ser escrito como uma barra. O sinal de mais ou menos denota mais ou menos. Às vezes também pode ser usado para denotar um intervalo de valores. Seu equivalente, o sinal de menos ou mais, é usado em conjunto com o sinal de mais ou menos. Ele denota o sinal oposto ao de mais ou menos. O símbolo de raiz denota a raiz quadrada de um número, com um inteiro maior que 2 como sobrescrito à esquerda. Ele pode denotar a enésima raiz de um número. O sinal de igual, representado por duas linhas de igual comprimento, é usado para denotar a igualdade entre duas expressões. O oposto do sinal de igual é o sinal de diferente, que indica que duas expressões não são iguais. O sinal de aproximadamente igual é usado quando dois valores não são exatamente iguais, mas são próximos o suficiente. Em vez do sinal de aproximadamente igual, também podemos usar o til, mas o til também denota similaridade ou proporcionalidade. Este símbolo, que se parece com um infinito inacabado, também representa proporcionalidade. A barra tripla, ou o sinal de equivalência, pode ser usado para denotar uma identidade, mas seu uso mais comum é para denotar congruência em aritmética modular. O símbolo de menor que é usado para indicar que uma quantidade é menor que outra. Seu oposto, o sinal de maior que, é usado para indicar que uma quantidade é maior que outra. Se adicionarmos uma linha ao símbolo de menor que, obtemos o sinal de menor ou igual a. Como o nome sugere, ele indica que um valor é menor ou igual a outro. O mesmo vale para o sinal de maior ou igual a. Usando dois sinais de menor, podemos denotar o sinal de muito menor que. O mesmo vale para o sinal de muito maior que. O símbolo de conjunto vazio denota um conjunto que não contém elementos. O sinal de número, também conhecido como octothorpe ou hashtag, geralmente denota a cardinalidade de um conjunto, que é essencialmente o número de elementos no conjunto. O símbolo de pertence denota a pertinência em um conjunto. Seu oposto, o símbolo de não pertence, denota que um elemento não é um membro do conjunto. O sinal de inclusão de conjunto representa que um conjunto é um subconjunto de outro. Se adicionarmos uma linha, obtemos um símbolo que também denota inclusão de conjunto, mas é usado para enfatizar que os conjuntos podem ser iguais. Se cruzarmos essa linha, obtemos um símbolo que denota um subconjunto próprio, significando que os conjuntos não são iguais. União representa uma operação de combinar dois conjuntos, o que resulta em outro conjunto contendo todos os elementos únicos de ambos os conjuntos. Interseção denota outra operação de combinar dois conjuntos. O resultado da interseção é um conjunto que contém elementos que são comuns a ambos os conjuntos. A diferença entre conjuntos é denotada por uma barra invertida. O resultado desta operação é um conjunto que contém todos os elementos do primeiro conjunto que não estão no segundo. A diferença simétrica pode ser denotada por um triângulo ou um sinal de menos circulado. O resultado desta operação é o conjunto que contém todos os elementos que pertencem exatamente a um dos dois conjuntos. O símbolo de negação é usado na lógica para indicar o oposto de uma declaração ou operador. O operador OU retorna verdadeiro se pelo menos um dos operandos for verdadeiro. O operador E retorna verdadeiro apenas se ambos os operandos forem verdadeiros. O operador OU exclusivo retorna verdadeiro se exatamente um dos operandos for verdadeiro. T denota a constante lógica para valor verdadeiro ou uma declaração que é sempre verdadeira. A letra T invertida representa a constante lógica para valor falso ou uma declaração que é sempre falsa. O quantificador universal afirma que uma declaração é verdadeira para todos os elementos em um determinado domínio. O quantificador existencial afirma que existe pelo menos um elemento em um determinado domínio para o qual uma declaração específica é verdadeira. O quantificador de unicidade é usado para afirmar que existe exatamente um elemento em um determinado domínio para o qual uma declaração específica é verdadeira. O operador condicional denota uma implicação entre duas declarações. Se a primeira for verdadeira, a segunda também é. Um operador de equivalência lógica indica que duas declarações têm o mesmo valor lógico. As letras maiúsculas escritas em negrito, estilo blackboard, geralmente denotam os sistemas numéricos básicos. N denota o conjunto dos números naturais. Z denota o conjunto dos números inteiros. Q denota o conjunto dos números racionais. R denota o conjunto dos números reais. C denota o conjunto dos números complexos. H denota o conjunto dos quaterniões. U denota o conjunto dos octoniões. U denota o conjunto universo, que é o conjunto que contém todos os valores possíveis.
Na notação de cálculo, o apóstrofo é usado para denotar a derivada de uma função. Adicionando-lhe o segundo apóstrofo, podemos denotar a segunda derivada, o terceiro para a terceira derivada, e assim por diante.